6 de novembro de 2025. Ontem, dia 5 de novembro, era para eu estar partindo em uma viagem para comemorar o nosso aniversário de casamento. 19 anos de casados, onde eu achava que vivia um casamento dos sonhos. Tudo era tão lindo, mas no dia 17 de outubro, eu descobri que não era sincero. E eu lembro que quando o Teófilo perguntou assim, Lucas, você traiu sua esposa? Eu tinha certeza que o Lucas ia dizer que não. Porque ele era um homem temente a Deus. Ele era um pastor de uma igreja. Nós não brigávamos, nós estávamos indo viajar para comemorar 19 anos de casados. E daí ele fala que sim. Eu ia chegar um dia no céu com as crianças e eu não ia encontrar um pastor que fez tanta coisa boa. Eu relutei seriamente em não trazer esse vídeo aqui nesse canal, até porque de fato é uma exposição pública da vida pessoal de um casal. Porém, como a esposa mesmo fez questão de trazer o assunto em público à tona, eu quero chamar você para nós assistirmos esse vídeo, que eu confesso que eu me emocionei com as palavras dela, da irmã Jaqueline Hayashi, que durante 19 anos teve um casamento com o pastor Lucas Hayashi e descobriu que durante 10 anos ele traía ela. E o mesmo em cima do altar, pregando a palavra de Deus. Então, eu quero chamar você para nós assistirmos esse depoimento forte dela. Eu vou ficar aqui com você assistindo também. E no final, nós vamos trazer aqui uma colocação, uma opinião sobre esse assunto, sobre esse tema, que eu repito, que não é exclusivo e nunca será. Existem outros e outros, que por mais que não seja descoberto agora, um dia será revelado por Deus. Então assista comigo a esse forte depoimento da irmã Jaqueline Hayashi. Então, Filipenses sempre foi um livro que falou muito comigo. E quando a gente precisou anunciar para a igreja e tudo foi feito de uma maneira muito por Deus, nós sabíamos que a verdade precisaria vir. Nada foi feito sem que eu estivesse junto nessa decisão. Foi debaixo de oração, foi debaixo do Senhor, foi debaixo de muito temor e de muito amor pelo corpo de Cristo e pelas vidas. E não sei se vocês sabem, mas teve uma quinta-feira que teve uma assembleia na igreja. Nós anunciamos para a nossa igreja, para o corpo de Cristo, e como é importante a nossa igreja saber antes de qualquer pessoa. Vocês precisavam saber. E naquela assembleia eu fiz um pronunciamento. Depois que o Lucas confessou, oramos por ele e eu fiz um pronunciamento. E o último versículo que eu li no meu pronunciamento também estava em Filipenses 4. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando eu comecei a orar sobre a pregação daqui, o Senhor me falou, tá, dia 24 de outubro, uma semana depois de que tudo aquilo aconteceu, eu estava em João Pessoa, na casa da minha mãe. No dia 26, na verdade, eu estava assistindo o culto da Zion, que o pastor Teófilo estava pregando sobre poda. E eu falando, Senhor, pensa numa poda grande. E depois de uma grande poda, veio o quê? Uma grande colheita. Eu falei, em nome de Jesus, vamos produzir fruto em nome de Jesus. Na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da igreja. Em nome de Jesus, inclusive na vida do Lucas. Que haja fruto em toda essa dor. E naquele domingo eu estava assistindo o culto do pastor Teófilo, estava vendo ali a Zion, e o Senhor me falou, escreve um diário. E eu falei, nossa, é verdade, eu preciso escrever, até porque hoje em dia, né, com tanto fake news, vai saber o que vão contar. Eu falei, eu preciso escrever para os meus netos, para os meus bisnetos, para a próxima geração, entender o que foi que aconteceu na nossa família. E eu comecei a escrever esse diário e montando a pregação, o Senhor me pediu para eu compartilhar com vocês pequenos trechos do meu diário. 6 de novembro de 2025. Ontem, dia 5 de novembro, era para eu estar partindo em uma viagem para comemorar o nosso aniversário de casamento. 19 anos de casados, onde eu achava que vivia um casamento dos sonhos. Tudo era tão lindo, mas no dia 17 de outubro, eu descobri que não era sincero. Mais de 10 anos de traição, meu Deus. Deus não deixaria isso ir adiante, não com tudo que estávamos vivendo.
Melhor uma verdade que machuca do que viver uma mentira. O versículo de ontem no aplicativo da Bíblia foi Provérbios 16:9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Bibi mandou o versículo no nosso grupo do WhatsApp. Eu tenho um grupo, eu, Matheus e Bibi. Realmente é uma verdade na nossa vida. Eu, Matheus e Bibi estamos indo para uma jornada nossa com o Senhor. Agora Jesus é o sacerdote da nossa casa. Hoje, dia 6 de novembro, vamos embarcar para Lisboa. Um tempo novo. Estava chorando ontem antes de dormir e o Senhor me lembrou de Salmos 35. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A gente é humano, gente. É incrível ver como o Senhor está constantemente falando durante todo esse processo. Hoje de manhã acordei bem cedo, não consegui dormir mais. Vi o versículo de hoje no aplicativo da Bíblia. Que grata surpresa! Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Obrigada, Senhor, por falar comigo. A alegria veio pela manhã. Naquela sexta-feira, dia 17 de outubro, eu cheguei naquela sala. O pastor Teófilo e a pastora Júnia falaram que queriam ter uma reunião comigo e com o Lucas. E eu fui para aquela reunião. Gente, eu achava que eu ia ser enviada para alguma Zion. Eu falei, nossa, vamos ser enviadas para alguma Zion. Ou é sobre o projeto para 2026. Vamos receber vários pastores na nossa igreja. Então, o Theo e a Júnia querem falar sobre como que vai ser o ano de 2026. Eu pensei em muitas coisas, menos numa tempestade. E aí, de repente, pá! Vem aquele vento e a destruição, e aí você não consegue enxergar mais nada. Você não consegue ver mais nada, você não consegue sentir mais nada, só dor. Eu lembro que na sexta-feira à noite, eu fui dormir chorando e eu falava assim, Deus, por favor, eu só preciso de um abraço. Jesus, por favor, só aparece aqui, só me dá um abraço. E eu não sentia nada, eu não ouvia nada. Eu falava, Deus, eu ensinei tanto que a gente não se move por sentimentos, mas eu tô me sentindo sozinha. E eu falava, eu não posso me mover por sentimentos, eu preciso crer que o Senhor tá perto. E quando a gente tá no meio da tempestade, parece que é uma briga daqui com aqui. E aqui tá tentando falar, e aqui tá tudo bagunçado, e aqui tá tudo machucado. E eu falava, Deus, cadê o lenço? Deus. E eu achava que naquele quarto eu ia ver uma nuvem de glória. E Jesus ia aparecer, ia me colocar no colo, ia falar assim, filha, vai ficar tudo bem. Você cria expectativas. E eu tava criando expectativas em algo que aparentemente era bom. Mas nada. No sábado de manhã, eu acordei e eu falei, tá, eu preciso ler a Bíblia. Não consegui dormir aquela noite, levantei e fui fazer o devocional de Charles Spurgeon, que era um devocional, um livro que nós temos em casa, que inclusive o Matheus ganhou. E tava ali aquele devocional, eu falei, deixa eu ler o devocional de hoje. Quando eu abri o devocional daquele dia 18 de outubro, o devocional da manhã, no devocional de Charles Spurgeon tem o devocional da manhã e da noite. O devocional da manhã estava falando sobre Saul, que era melhor obedecer do que sacrificar. E no devocional da noite estava falando sobre o poder da oração. E eu falava, Deus, eu quero orar. Eu quero fazer aquelas orações lindas, sabe? De ficar orando e tudo. Mas eu não consigo. Eu só conseguia falar, Deus me ajuda e Jesus me ajuda. É as únicas duas coisas que eu conseguia falar. Eu falava, eu não consigo orar. Eu não conseguia colocar nenhuma música de adoração em casa. E eu falava, eu sei que eu tenho. E eu sei que eu preciso fazer isso. E eu sei que o Senhor está perto, mas eu não consigo
ver, eu não consigo sentir. E eu tava terminando de fazer o devocional e nessa minha oração, sei lá do que, com o Senhor, o pastor Eri me manda uma mensagem. E ele me pergunta, Jaque, como que tá? Como que foi a noite? E ele falou, olha, eu tava fazendo devocional agora e o Senhor me falou sobre Saul. Quando ele falou isso, eu falei, Deus, eu tô te ouvindo? Não, sério. Sabe quando você tá no meio de uma tempestade, você não consegue mais nem achar Jesus. E o meu medo era dele estar longe. Eu falava, Senhor, o Senhor tá longe. O Senhor não tá aqui. E quando o pastor Eri falou sobre Saul naquela hora, e ele continuou falando, e foi muito poderoso, mas eu só conseguia me alegrar em saber que Deus estava perto, mesmo chorando. Faz sentido, gente? E aquilo me trouxe alegria. Gerou alegria por saber que o Senhor estava perto. Nós fomos para João Pessoa, de João Pessoa nós pegamos o voo em Recife para cá. Quando eu cheguei em Recife, o pastor Veiga da Zion Recife foi nos receber, nós almoçamos com ele. E eu tinha dito para as crianças, antes dessa nossa saída de casa, eu falei, olha crianças, o papai ele tá indo no processo dele, o Lucas tá lá na África no processo dele com o Senhor. E eu falei, agora somos eu e vocês e o Senhor como nosso sacerdote. O papai, ele cuidava de todas as finanças, né? Eu vivia em casa, eu já falei aqui, brincando algumas vezes no workshop de família, nós vivíamos em casa um workshop. O meu marido work e eu shopping. Eu não me preocupava em como pagar as contas, enfim, não tava... O Lucas gostava de fazer isso e tava tudo bem. E eu falei, agora não, agora é a mamãe, o Senhor é o nosso provedor, a Zion tem cuidado de nós, assim, de uma maneira tão maravilhosa, que eu me sinto tão honrada e tão amada, tão cuidada por eles todos. E eu falei, mas nós precisamos nos organizar. E eu falei para as crianças assim, ó, nós vamos juntar dinheiro para duas coisas. O Matheus completa 18 anos em abril. Eu falei, Teu, nós vamos juntar dinheiro para carteira de motorista e nós vamos juntar dinheiro para comprar a nossa casa. Bem igual, né? O valor tá ali, mas eu falava pra eles, olha, se Deus der a carteira de motorista, Deus vai dar a casa, porque a quantidade é indiferente pro Senhor. O que é o valor de uma casa, o valor de uma carteira, o valor de um carro? Não. Eu falei, se ele der um, ele dá o outro. Aí fomos pra Recife, o pastor Veiga foi almoçar conosco e o Veiga falou assim, ô Matheus, quantos anos você tem? Aí o Matheus, ai tio, eu tenho 17. Ele, quando que você faz 18? Aí o Matheus fala, eu faço 18 em abril. Ele, o tio vai te dar a tua carteira de motorista. O Veiga agora tá devendo, tá todo mundo sabendo. E naquela hora, assim, eu falei, nossa, obrigada, tal. Quando voltamos pro hotel com as crianças, eu falei para as crianças, eu falei, olha só. Olha como Deus, ele é perfeito e ele ouve até as nossas pequenas conversas. O Senhor já é o sacerdote da nossa casa, ele já providenciou a carteira de motorista. Agora estamos esperando a casa. Pronto. Mas essas coisas pequenininhas, nós precisamos ser intencionais em ver o Senhor perto da gente. Quando nós lembramos disso, nós começamos a produzir alegria. Isso começa a gerar paz. Quando nós estávamos ali no meio daquela tempestade, que o Senhor me lembrou de Filipenses 4:6. Não andem ansiosos. Por quê? Porque eu comecei a pensar, meu Deus, tá bom, o que vai ser? Como que vai ser esse processo? Quanto tempo vai durar? E os meus filhos? E as crianças da igreja? E os adolescentes? E os jovens? E você começa a pensar, e aquela ansiedade, ela começa a vir. E aí eu lembrei, não, eu preciso suplicar com ações de graças. Então o que eu posso agradecer? E eu comecei a agradecer. Comecei a agradecer que o Senhor nos fez enxergar aquilo antes de a gente descobrir, talvez por redes sociais. Imagina a dor que seria de nós descobrirmos. Porque o Teófilo chamou o Lucas numa sala, porque tinha um vídeo dele parado em uma boate. Eu não tô nas redes sociais, mas óbvio que eu sei que devem ter falado um monte de coisas. Mas ele estava parado.
numa boate. E ali naquela conversa o Teófilo confrontou o que um pastor estava fazendo naquele lugar. E ali o Lucas contou que realmente tinha ido lá e ele confessou e o Teófilo começou a perguntar, e o que mais? E eu lembro que quando o Teófilo perguntou assim, Lucas, você traiu sua esposa? Eu tinha certeza que o Lucas ia dizer que não. Porque ele era um homem temente a Deus. Ele era um pastor de uma igreja. Nós não brigávamos, nós estávamos indo viajar para comemorar 19 anos de casados. Os meus filhos nunca viram a gente brigar. Então eu tinha certeza que ele ia falar que não. E daí ele fala que sim. E cada coisa que ele ia contando era como se meu coração fosse se quebrando. Cada vez mais. Até que eu olhei e eu falei assim, meu Deus, o Lucas ia pro inferno. Eu ia chegar um dia no céu com as crianças e eu não ia encontrar um pastor que fez tanta coisa boa, mas que não tinha o seu coração alinhado com o Senhor. Estava em um pecado profundo. E naquela hora, eu comecei a falar, Deus, eu sei que é a coisa mais difícil que nós estávamos passando, mas é melhor uma verdade que dói, que liberta, do que uma pessoa ficar aprisionada num pecado o resto da vida. E eu falei, Deus, o Lucas estava indo pro inferno, mas agora ele está tendo a oportunidade de confessar o seu pecado. E a Bíblia fala que é aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E a nossa oração é que ele confessou, que ele deixe e seja alcançado pela misericórdia do Senhor. E naquela hora eu comecei a agradecer. Eu falei, Deus, obrigada porque o Senhor trouxe essa verdade. Obrigada porque ele estava indo para o inferno e agora ele tem a oportunidade de ter um novo nascimento de novo e ter um encontro com o Senhor. Obrigada porque os meus filhos já são adolescentes, eles já têm certa maturidade para aguentar tudo isso. Obrigada porque a Jaqueline de mais de 10 anos atrás com certeza não ia aguentar esse baque agora, mas o Senhor me fortaleceu todos esses anos. Gente, eu não vejo isso aqui como se ela estivesse passando pano em cima do pecado dele, jamais, até porque ela está falando aí como uma mulher de Deus, como uma serva de Deus, e tudo que ela está falando está com embasamento bíblico dentro da Bíblia. A Bíblia diz que, de fato, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Se ela vai perdoar para viver com ele, é outra história. É outra história. Agora, um ponto a se destacar é a maturidade espiritual que Deus concedeu a essa mulher. Para, em meio a toda essa turbulência, ela ainda enxergar a graça de Deus e o perdão de Deus na vida do homem com quem ela viveu durante 19 anos, pai dos seus filhos, e ainda mais o traía durante 10 anos, e que ela confessou que só foi descoberto porque tem um vídeo dele numa boate, um pastor estava na boate. Então isso aqui, eu já vi alguém dizer que ela estava passando um pano em cima no pecado do marido, do ex-marido, por conta do sistema religioso. Não, ela está sendo uma mulher prudente, uma mulher de Deus, uma mulher sábia, que está trazendo a público de fato o que aconteceu, expondo publicamente para a igreja o que aconteceu e mostrando que ela o perdoa como uma serva de Deus, como uma cristã. Não talvez como esposa para conviver, mas isso aqui é um ponto muito forte a se observar. Vamos continuar. O Senhor tem sido a rocha forte nos meus pés e na minha casa, porque eu sabia que o Senhor não ia permitir, com tudo aquilo que a gente estava vivendo. Quando eu descobri, eu falei, é lógico que isso ia aparecer. Deus não ia permitir isso ir adiante. E obrigada, Senhor, porque eu fui pego de surpresa, o Eric foi pego de surpresa, a Júnia, o Theo, todos nós fomos pegos de surpresa, mas o Senhor não. O Senhor não foi. O Senhor conhece tudo e todos. E isso gera gratidão, e a gratidão gera alegria e paz. Eu não sei como que vai ser daqui pra frente, mas uma coisa eu sei, eu precisei entregar o controle da minha vida ao Senhor.
e deixar com que o Senhor guiasse todas as coisas e se tornasse hoje o sacerdote da nossa casa. Quando nós expulsamos a ansiedade, nós trazemos e entregamos o controle ao Senhor. Então, quando eu cheguei em João Pessoa, eu estava nesse lugar, obviamente ansiosa com tudo que estava acontecendo, sem saber. Eu tinha saído da minha casa rápido porque eu falei: Theo, a gente vai anunciar na sexta-feira de manhã. Eu só queria uma coisa, eu não queria estar em São Paulo quando saísse esse anúncio. Ele falou: concordo com você. E aí fomos para João Pessoa, ficar na casa da minha mãe. Cheguei lá dia 24 de outubro, no dia do aniversário da minha mãe. E ela me acolheu com muito amor. Choramos juntos. E eu falei: mãe, Deus está no controle de todas as coisas. E ela sabe também. E ela falou: filha, eu conheço uma fisioterapeuta aqui em João Pessoa que ela faz umas massagens muito boas. Você precisa ir lá. Eu falei: mãe, eu já passei por tanta coisa, não sei se eu tô querendo passar por uma massagem agora. Ela: não, vai, que é muito bom, ela encontra pontos de tensão e aí você vai ficar bem. Eu falei: tá bom, deixa eu ir lá, né? Quando a mãe pede, a gente vai. Quando eu cheguei lá, era uma microfisioterapia. Eu cheguei na sala, tinha uma maca que tinha espaço para colocar as mãos, tipo uma cruz. Eu já fiquei: ai, Senhor, eu blindo meu corpo, cobre aqui, sela aqui, sela aqui. E eu falei: Jesus, o que é isso? Aí ela: deitei aqui, prazer, sou fulaninha, tal. Olha, eu vou apertar alguns pontos aqui e aí eu vou soltando esses nós, que é de tensão, de dor, porque nós sabemos que o corpo absorve muita coisa e isso gera algumas doenças no futuro, então nós vamos soltando esses nós agora. Falei: nó de tensão eu conheço, né? E daí ela apertou bem aqui no meu coração. Quando ela apertou, deu uma dor. Aí eu falei: ai. Aí ela falou assim: nossa, alguém nessa última semana morreu? Você perdeu alguém? Você tá passando por um luto? Aí eu falei: faz sentido. Vejo que és profeta. Eu falei: você fez o curso de sobrenatural, né? Aí eu falei: olha, não foi um luto em si, mas eu vou contar pra você, né? Eu contei, falei: olha, meu marido confessou adultério, nós estamos indo pra processos diferentes, tem uma dor, obviamente, porque o homem que eu achava que existia, ele morreu. Então, acho que é isso que morreu, né? Em nome de Jesus vai ressuscitar um novo homem. E ela falou: nossa, então entendi. Então deixa eu liberar alguns outros pontos. E daí ela começou a apertar aqui meu queixo. E ela apertava com força. E ela: não tá doendo? Eu falei: não tá doendo. Ela: não tá doendo? Aí eu falei: não. Ela: não, mas você tem certeza que não tá doendo? Eu falei: moça, vai doer agora, tanto que você tá observando. E eu falei: não. Ela falou assim: que interessante. Aqui é o ponto da raiva. Ela parou pra mim e falou: você não tem raiva do seu marido? E eu falei: pois pode acreditar que não? Poderia? Deveria? Talvez. Mas eu não sentia raiva, eu sentia tristeza, que é diferente. E eu falei: eu não tenho raiva dele, eu tô triste, muito triste. E ela falou: então vamos ver os teus pontos da infância. Aí eu falei: eita. Aí ela foi pros pés e apertou. Não tá doendo? Eu falei: não tá doendo. E ela falou: nossa, você é a primeira pessoa que eu conheço que teve uma infância perfeita. Aí eu falei: não mesmo. Não. E naquela hora, lembra que o Senhor tá perto? Lembra que nós não podemos ter o controle das nossas vidas? Naquela hora, o Espírito Santo falou comigo: eu curei a tua infância, eu vou curar essa dor. E eu falei: moça, eu já entendi, já posso ir embora. Já valeu o dinheiro que eu paguei aqui, tá ótimo. Eu falei: eu já entendi.
O Senhor curou a minha infância. Eu tive uma infância, não foi tão fácil. Meu pai não era cristão, teve muitas outras dores. Não foi fácil. Mas se você não está encontrando nenhuma dor da infância, se você está me dizendo que a minha infância foi perfeita, é porque Deus realmente curou todas as minhas dores da infância. E se Deus curou as dores da infância, Deus vai curar as dores do presente agora. E não vai ficar nenhum resquício de dor. E ali eu entendi, Senhor, eu não posso ter controle, não adianta andar ansiosa, porque o Senhor tem o teu processo no teu tempo. E o Senhor vai fazer. E aí minha mãe falou, não quer mandar Mateus Bill? Eu falei, não precisa mais não. Porque o Senhor curou a minha infância, vai curar a dor deles, vai curar a minha. E isso requer fé. E eu quero ler para vocês mais um trecho do meu diário. Na terça-feira, depois da reunião do presbitério, eu segui para uma sessão de cura interior. Para vocês entenderem, na sexta nós descobrimos, né, no sábado e no domingo, estivemos em oração, eu com o pastor Theo, a pastora Júnia, entendendo como que nós íamos fazer tudo isso. Na terça-feira foi a reunião com o presbitério da Zion para contar para eles. O Lucas confessar, na quinta-feira ele ia confessar para toda a igreja. Depois da reunião do presbitério, eu segui para uma sessão de cura interior. Quem consegue entender que precisava, né? Foi um tempo tão precioso. Fiz todos os desligamentos possíveis. Quando eu cheguei na sessão de cura interior, foi com um casal de pastores maravilhosos. E eu cheguei para ela e falei assim, eu acho que eu tenho um demônio. Não, porque imagina, eu pensei, 10 anos, sei lá, é um monte de ligamento. Eu falei, eu acho que eu tenho um demônio. Ela falou assim, você não tem demônio? Eu falei, mas eu acho que eu tenho. Eu falei, pelo amor de Deus, faz aquelas orações que você repete, que quem tem demônio não consegue repetir. É verdade. Eu falei, faz. Se eu não repetir, expulsa, pelo amor de Deus. Porque eu não quero ter demônio nenhum. E ela assim, já que você não tem demônio... Mas eu tava tão quebrada e tinha tanto medo que eu falava assim, pode ter, eu não consigo dormir, deve ser demônio. Aí ela, tá, eu falei, faz as orações. E eu vou repetindo, eu falei, se eu travar, tossir, engasgar, você expulsa. Eu não falei isso, mas eu falei, se eu não conseguir falar, você expulsa. E ela, tá bom. E ela fez toda a oração. E ela fez. Eu consegui repetir toda a oração. E eu assim, tensa, gente. Sabe assim? Eu falei, meu Deus, será? Fez a oração todinha. E quando terminou, ela falou, tá vendo? Você não tem demônio. Ela falou assim, mas tem uma coisa que você tem. Você carrega a culpa. Recebi oração com óleo da unção, oramos pelo meu corpo, mente, e foi pedido para o Senhor tirar toda a culpa e peso que eu carregava. Sim, eu me sentia culpada. Ficava pensando onde foi que eu errei, o que eu não vi, não fiz ou fiz de errado. Mas aí entendi que eu não tinha culpa e Jesus trocou o fardo que eu carregava pelo fardo dele. Senti a forte presença de Deus e fui para casa. Orei pelas crianças antes de dormirmos. Ungi Mateus e Bibi mais uma vez com óleo da unção. Orei por suas mentes, corpinhos e também fiz declarações sobre a vida deles. Quando eu me deitei, já eram 2 horas da manhã. Orei e pedi a Jesus para dormir comigo ali, para Ele me fazer companhia. Consegui dormir pela primeira vez desde a sexta-feira. Amanheceu o dia e eu estava cheia de paz e uma alegria que não era normal. Havia esperança em meu coração, esperança em um futuro que eu ainda não conhecia. Não era a esperança em uma reconciliação conjugal em si. Era a esperança em um Deus que não foi pego de surpresa. Deus sabia de tudo aquilo, Ele estava ciente de tudo. E aí naquela manhã, eu me lembrei de Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu escolhi não ficar pensando no pior,
E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. O Lucas, ele nunca foi meu inimigo. E ele nunca vai ser meu inimigo. Eu tenho um inimigo. E ele não vai vencer. A nossa luta não é contra a carne nem sangue. É contra principados e potestades. Muito forte essas palavras dela. Muito me comovi. Muito me comoveu, me comoveu. Mas eu quero, somente para concluir, trazer uma opinião, uma singela opinião sobre esse assunto. Até porque qualquer opinião talvez não seja tão válida assim, mas só para lembrar vocês que Deus ainda restaura e restitui casamento, famílias, lares, e ele ainda transforma. Jesus, ele tem o poder de transformar um homem e fazer com que o homem de fato se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Porém, também ela está cobertada pela palavra de Deus. Ela pode seguir, sim, junto com seus filhos, a sua vida, e pedir a Deus para que Deus um dia possa lhe dar, se for do desejo do seu coração, um novo marido, se assim também ela desejar. Então, eu acho bonito, eu quero parabenizá-la, mesmo sem conhecer, e que sirva de exemplos para outras mulheres cristãs. Não guardar ódio, não guardar rancor, saber perdoar, mas acima de tudo saber seguir a vida com Jesus e acreditando que Jesus sempre mantém o controle de todas as coisas. Você gostou desse vídeo? Achou edificante? Se inscreve no nosso canal, deixa teu like aí, compartilha para mais alguém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.